Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano, a esses irmãos que estão aqui e nos cercam, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em novas tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá. Então, boa noite, Cíntia. Boa noite, Cláudia. Vamos ver aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Caritas, martirizado em Roma, Lyon, 1861. Chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Fiz nesta manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho dizer-vos, ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes aos ouvidos: coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência. Deus exige e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para mim os seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que as minhas palavras lhe tranquilizavam um pouco o coração. Não lhe saciavam o estômago. Então eu repetia: coragem, coragem. E uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços, ergueu-a no espaço vazio, como para me rogar que protegesse aquele pobre e pequeno ser que só encontrava um seio estéril alimentado insuficiente. Mais diante, Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalhos e logo sem abrigos, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e, envergonhados da sua miséria, não se atrevendo, eles que jamais mendigaram a implorar a piedade dos passantes, coração empolgado de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou para toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa a vossos bons corações. Pois, se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente: sou a caridade, e vos estendendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas, se peço, também dou, e muito, e vos convido para um grande festim e ofereço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e fruto. Ide, colhei e tomai todos os frutos desta bela árvore que se chama beneficência. Em lugar de ramos que lhe arrancardes, porém todas as boas ações que fizerdes, elevarei a árvore a Deus para que ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos possa contar entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede intrépidos, eu vos conduzirei pela via da salvação, porque sou a caridade. É a máxima, né? Sem caridade não há salvação, né? E embora aqueles tempos em que Kardec, né, escreveu os livros, havia muita miséria, muito mais miséria do que hoje nós temos, né? Embora elas continuem, mas naquela época era muito mais difícil, né?
escassez de alimentos e uma série de coisas. Por isso que o plano espiritual trouxe grandes espíritos para fundarem as empresas, né? Principalmente as empresas grandes, multinacionais, que começaram a gerar empregos, né? Então, hoje a gente tem carência, lógico, tem muita fome ainda, mas bem menor do que aqueles tempos, né? Hoje a situação começa a ficar difícil em todos os países, né? Por causa da escassez de empregos novamente, né? Estamos voltando àqueles tempos, né? Bom, mas é isso aí. Vamos continuar aqui o nosso estudo do livro, né? Nós estamos no capítulo 15. E ele está descrevendo, né, o desencarne do Dimas, tá? Bom, no meu livro aqui é página 297. E vamos fazer sempre o mesmo esquema, né? Eu vou colocando aqui, se alguém quiser colocar alguma coisa a mais do que eu falei, fique à vontade, ou se alguém não entender alguma coisa também, por favor, fique à vontade para perguntar, tá? Então vamos lá, peraí, deixa eu só ver aqui se está tudo em Ô, ordem. Roberto, e Oi. a boa notícia é que em breve teremos esse filme, então, Ah, desse sim, livro, exatamente. né? E ele vai ser baseado nesse livro que nós estamos estudando, É, né? estudando. Foi Já aquele, tem os personagens. foi o início do filme que o padre estava lá no umbral, né? E a diretora lá da casa transitória providenciou a retirada dele do umbral, né? Então, para nós vai ser bem interessante ver esse filme quando estiver pronto, né? Vai ser muito legal, né? Bom, eu vou começar a ler aqui. Se alguém precisar de alguma coisa, é só pedir para parar. Impressionado com os soluços que ouvia em sepulcro próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta. Quer dizer, ele está sendo, estão conduzindo o corpo dele para ser enterrado, tá? Sentada sobre a pedra fofa, infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Por isso que eu não gosto de ir em cemitério, né? O povo fica tudo em cima da gente. Compadecido, toquei-lhe a espada e interroguei. Que sente, minha irmã? Que sinto? Perguntou ela, fixando em mim grandes olhos de louca. Não sabe? Oh, o senhor chama minha irmã? Quem sabe me auxiliará para minha consciência torne. Deixa eu pôr a Bia aqui para dentro. Torne a si mesma. Se possível, ajude-me por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório. Então é aquela perturbação, né? Logo depois que a pessoa desencarna, é aquela perturbação que o espírito passa. Conduzira-me à casa de saúde e entrei neste pesadelo que o senhor está vendo. Ela não percebeu que desencarnou, né? Tentava erguer-se debalde e implorava, estendendo-me as mãos. Cavalheiro, preciso regressar. Conduza-me, por favor, à minha residência. Preciso retomar meu esposo e meu filhinho. Se este pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me. Pobre criatura, exclamei distraído de toda a curiosidade, em face da compaixão que o triste quadro provocava. Ignora que o seu corpo voltou ao leito das cinzas. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho em semelhantes condições de desespero. Olhou-me angustiada, como a desfazer-se em ataque de revolta inútil. Mas antes que explodisse em rugidos de dor, acrescentei: Já orou, minha irmã? Já se lembrou da providência divina? Quero um médico, depressa, só ouço padres, bradou irritadíssimo. Não posso morrer. Despertem-me, despertem-me. Jesus é o nosso médico infalível, tornei. E indico-lhe a oração como remédio providencial, para que ele a assista e cure. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade. Aliás, esse é o grande problema da maioria das religiões, né? As religiões não preparam a pessoa para esse tipo de coisa, para a morte, né?
quer dizer, a morte, é a passagem para outra vida, né? Então é por isso que a doutrina espírita é algo muito interessante, porque ela nos mostra esse caminho, né? Para que a gente não fique perdido. Então vamos lá. Tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas, embora não me alcançasse, gritou estentoricamente: Chamem meu marido, não suporto mais, estou apodrecendo. Oh, quem me despertará? Da fúria aflita, passou ao choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Compreendi então que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica e, examinando-a detidamente, reparei que o fio singular sem a luz prateada, que eu caracterizava em Dimas, pendia-lhe da cabeça penetrando o chão adentro, ou seja, ela não estava totalmente liberta do corpo físico, né? Como o Dimas estava. Ia exortá-la de novo, recordando-lhe os recursos sublimes da prece, quando de mim se aproximou simpática figura de trabalhador, informando-me com espontânea bondade. Meu amigo, não se aflija. A advertência não me soou bem aos ouvidos. Como não preocupar-me diante de infortunada mulher que se declarava esposa e mãe? Como não tentar arrancá-la de perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? Não contive a série de interrogações que me afloravam o raciocínio à boca. Longe de o interpelado perturbar-se, respondeu-me tranquilamente. Compreendo-lhe a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como este. Falta-lhe experiência. Quanto a mim, sou do posto de assistência espiritual à necrópole. Então, veja, aquilo que eu tenho sempre falado para vocês, né? Em qualquer lugar que a gente vai, tem um espírito protetor que dirige o lugar, ou toma conta do lugar, né? Então, quando a gente vai num cemitério, tem. Quando a gente vai num hospital, tem. Quando a gente vai numa delegacia, tem. Quando a gente vai numa estrada, tem. Então, é uma forma que a gente tem, se tiver alguma dificuldade, de apelar para esses mentores, né? Ou sempre pedir em prece quando você vai adentrar esses lugares, para pedir uma proteção, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Desarmado pela serenidade do interlocutor, renovei a primeira atitude. Reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, não estava desprovido de servidores do bem. Somos 4 companheiros apenas, prosseguiu o informante. E, em verdade, não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. Creia, porém, que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Apesar do nosso cuidado, não podemos, todavia, esquecer o imperativo de sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui, após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida, né? Então, o que ele está querendo dizer? Enquanto a pessoa realmente não tiver consciência das coisas, eles não podem fazer nada. Precisa esperar aquele espírito cair em si, fazer uma prece sentida com emoção, para que ele seja realmente tirado daquele local, né? Então, os espíritos fazem muito isso. Eles preservam o livre-arbítrio da pessoa. Não adianta a pessoa ficar descabelada, chorar, espernear, que eles não vão atender, a não ser que seja sincero, tá? Atingi o sentido oculto das explicações. O cooperador queria dizer naturalmente que a presença ali de malfeitores e ociosos desencarnados se justificava em face do grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta da terra. Era assim a similia similus em ação, cumprimindo-se os ditames da lei do progresso. Castigavam-se, flagelavam-se mutuamente, alcançariam os desviados a noção do verdadeiro caminho salvador. Fitei infeliz
e expus meus propósitos de auxiliá-la. É inútil, esclareceu o prestimoso guarda, equilibrado dos conhecimentos de justiça e seguro na prática, pelo convívio diário com a dor. Então, quer dizer, esses espíritos que atuam nesses lugares, eles têm a experiência do local, né? Eles não se deixam enganar e eles sabem o que os desencarnados que estão ali estão sentindo, né? Por isso que eles não ajudam, a não ser que haja uma modificação do espírito. Nossa desventurada irmã permanece sob alta desordem emocional, completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade da taça da vida física. Após feliz casamento, realizado sem qualquer preparo de ordem moral, contraiu gravidez, situação esta que lhe mereceu menosprezo integral. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava a ocorrências comuns e, acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Chamada ao testemunho edificante da abelha operosa na colmeia do lar, preferiu a posição de borboleta volúvel, sequiosa de novidades efêmeras. O resultado foi funesto. Fim do parto difícil, sobrevieram infecções e febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Soubemos que nos últimos instantes os vagidos do filhinho tenro despertaram-lhe os instintos de mãe, e a infortunada combateu ferozmente com a morte, mas foi tarde. Jungida aos despojos por conveniência dela própria, tem primado aqui pela inconformação. Vários amigos visitadores, em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados, têm vindo à necrópole tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Exige que o cadáver se reavive e supõe-se em atroz pesadelo, quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se a infelizes aos malfeitores desencarnados, né? Porque aqueles espíritos mais difíceis ficam ali nesses lugares só esperando a possibilidade de atacar, né? Então é muito triste esse tipo de coisa, né? Quando a gente estiver lá do outro lado, a gente vê que é muito triste tudo isso. Ainda bem que a gente está aprendendo a se defender dessas situações, né? Indiquei, porém, o laço fluídico que a ligava ao envoltório sepulto e observei. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putrefada. Não teremos recursos para aliviá-la? Tomei a atitude espontânea de quem desejava tentar a medida libertadora e perguntei: quem sabe chegou o momento? Não será razoável cortar o grilhão, quer dizer, cortar o laço fluídico, né? Que diz, objetou surpreso o interlocutor. Não, não pode ser, temos ordens. Por que tamanha exigência insistir? Se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência abandonada, como possessa de revolta, a destruir o que encontrasse. Não tem direito, como mãe infiel ao dever, de flagelar com a sua paixão desvarada o corpinho tenro do filho pequenino. E como esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor, né? Então vejam que a espiritualidade sabe tudo a nosso respeito, né? Quando, até onde a gente vai,
como pode nos ajudar e quando pode nos ajudar, né? Então é impressionante tudo isso, né? Tudo bem? Alguém não entendeu alguma coisa? Eu acho que tá simples, né? Então vamos lá. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso, de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertada e dormirá sono reparador em instância de paz que nunca falta ao necessitado, reconhecido as bênçãos de Deus, né? Então vai chegar a hora dela, porque ninguém vai ficar nesses lugares indefinidamente, né? Todo mundo vai ter a sua hora, tá? A lição era dura, mas lógica. A infortunada criatura, alheia à nossa conversação, prosseguia gritando qual demente hospitalizada em prisão dolorosa. Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor chamou-me às outras zonas de onde partiam gemidos estridentes. São vários infelizes na vigília da loucura, disse Calmo. E designando um velhote desencarnado de cócoras sobre a própria campa, acrescentou: Venha e escute-o. Acompanhando meu novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o mundo. Ai, meu Deus, dizia, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Observando-nos a aproximação, rogava a súplice. Quem são? Querem roubar-me? Socorram-me, socorram-me. Debalde, enderecei-lhe palavras de encorajamento e consolação. Não houve, informou o sentinela obsequioso. A mente dele está cheia das imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação, e como vê, não podemos, em sã consciência, facilitar-lhe a retirada, porque iria castigar os herdeiros e zurzi-lo diariamente, né? Então, quer dizer, esse aí ficou preso no dinheiro, né? E não consegue sair disso. Então, o que a gente pode entender é aquela máxima que sempre dizem, né? Ah, bom, para onde a gente vai? A gente vai onde está o nosso coração, né? Então, cada um de nós tem que verificar onde está o seu coração, porque é para lá que nós vamos, tá? Se bem que o meu podia ser num circuito de Fórmula 1, sem pagar ingresso, sem credencial, ia ser ótimo, né? Mas eu acho que não vai ser permitido, tem pressão. E se tiver pizza, né, Roberto? Ó, também, né? Numa pizzaria rodízio seria ótimo também. É, aí é onde está o estômago, né? Mas vamos lá. Por que não pudesse dissimular o espanto que me tomara o coração, o servidor otimista acentuou: Não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes, os quais não falecem proteção e esperança, porquanto outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos, que, do fundo escuro do sepulcro, se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostrais, qual o estado deplorável de suas consciências, atraídas para as trevas pesadas. Sem fugir ao padrão de tranquilidade do colaborador cônscio do serviço a realizar, acrescentou: Segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Nesse instante, Jerônimo chamou-me a postos. Agradeci ao amável informante, profundamente emocionado pelo que vira, e despedi-me incontinente. Esvaziara-se de companheiros encarnados a necrópole, e o próprio coveiro dirigia-se à saída. Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora, que prometeu visitá-lo sempre que possível, né?
Então é aquela história que a gente já conhece, né? Por exemplo, a mãe dele está numa situação muito melhor do que ele, então ele não pode ir até ela, mas ela pode ir até ele, né? Então aí é uma questão de hierarquia espiritual sempre, né? Quando a gente não tem condições, a gente fica restrito a um determinado lugar. A gente não pode sair de lá. Após agradecimentos mútuos e recíprocos votos de paz, sentimos-nos, enfim, em condições de partir por nossa vez. Antes, porém, minha curiosidade inquiridora desejava entrar em ação, como se sentiria Dimas agora. Não seria interessante consultar-lhes as opiniões e os informes? Testemunho valioso poderia fornecer-me para qualquer eventualidade futura de esclarecer a outrem. Em minha esfera pessoal de observação, não pude colher pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alheamento das teses da vida eterna. E no derradeiro transe carnal, minha inconsciência fora completa. Nosso dirigente percebeu meu propósito e falou bem-humorado. Pode perguntar a Dimas o que você deseja saber. Opa, deu ok para ele. Manifestei-lhe reconhecimento enquanto recém-liberto aquecia bondoso os meus desejos. Sente ainda os fenômenos da dor física? Comecei. Então, quer dizer, ver, ele vai colocar aqui para nós o que o Dimas sentiu logo após o desencarne, né? Que é interessante para a gente saber. Olha, guardo integral a impressão do corpo que acabei de deixar, respondeu ele delicadamente. Por quê? Porque, pô, a gente vai ficar, sei lá, 60, 70, 80, 90 anos preso no corpo físico, né? Não vai ser de uma hora para outra que você consegue se desvencilhar daquilo que o corpo sentia, né? Por isso que nós somos os mesmos quando desencarnamos. A gente não muda, só com o tempo. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com os superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortado. Então, o que que acontece? Se ele lembrar de certas coisas, não, eu quero ficar com os meus filhos, com a minha esposa, ele vai sentir tudo de novo, mais fortemente, né? Mas se ele entrar num processo assim, bom, é um momento de uma transição, né? Então, eu tenho que entender isso, deixar que eles retomem a vida deles, porque Deus não esqueceu de mim, não vai esquecer deles. A gente não pode ficar naquela neura. Ah, e agora? O que que vão fazer? O que que vão não sei o quê? Será que vão brigar? Veja, a gente tem que, nesse momento, pensar na gente como espírito, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Apesar da reduzida fração de tempo em que me vejo desperto, já pude fazer semelhante observação. E os cinco sentidos? Tenho-os em perfeita função, quer dizer, ele conseguia ter os sentidos normalmente, né? Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito, ó, a pizza aqui, se recebesse algo de comer. Mas esse desejo não é incômodo ou torturante, né? E sede? Sim, embora não sofra por isso. Ia continuar o curioso inquérito, mas Jerônimo, sorridente, desarmou minha pesquisa, asseverando: você pode intensificar o relatório das impressões quando deseje, interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte, certo? Porém, de que não se verificam duas desencarnações rigorosamente iguais. Claro, né? Porque somos espíritos totalmente diferentes, individuais. Então, não vai ter duas desencarnações iguais, não vai mesmo. Isso vai depender de cada um de nós, o que a gente traz de bagagem, e assim vai, né? O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Sorrimos todos ante meus impulsos juvenis de saber
E, amparando Dimas carinhosamente, efetuamos satisfeitos a viagem de volta, né? Ou seja, estão voltando para casa transitória, tá? E aí nós vamos, deixa eu ver quanto falta, 7 minutos. Vamos começar. Roberto, Oi, fale, Leila. eu ia falar aqui atrás, aqui quando você estava dizendo, quando ele disse que quando ele deseja permanecer ao lado dos meus ali, ele tem as sensações de novo, né? E, Então, isso a gente, nos trabalhos ali de esclarecimento, né? É muito comum, às vezes, a gente se deparar com tal situação e, e aí onde a gente fala, se a gente realmente, se o espírito ali, se ele realmente ama e quer bem aquelas pessoas, que ele precisa entender que isso não só faz mal para ele, como aqueles que ele está visitando ou que ele está lá na casa, né? Então é onde muitos deles percebem a necessidade de seguir, e porque exatamente. o entender que ele também faz mal prejudica aqueles que ficaram. Isso é um ponto esclarecedor da Leila, né? Porque quando a gente está se deparando com o espírito nessa situação, a gente tem que mostrar para ele que se ele ficar lá junto da casa dele, nos parentes, e tal, ele vai prejudicar, porque o espírito nessa condição, ele precisa de energia. Então ele, sem ele perceber, ele vai sugar as energias dos encarnados e aí poderá ocorrer doenças até nos desencarnados, uma série de coisas, né? Então a gente tem que avisar o espírito disso para ele sair dessa situação até, né? E é muito comum isso, né? Ah, mas eu não quero prejudicar ninguém, mas está prejudicando, né? E esse sentimento de que não quero prejudicar, e a gente fala que está acontecendo isso, é onde ele consegue se Entender, né? desvincular, É isso né? aí. É bem isso mesmo, Leila. Bom, vamos dar um iniciozinho no capítulo 16, né? Que falta pouquinho tempo. Capítulo 16, exemplo cristão. De conformidade com o roteiro de serviço traçado pelo assistente, Hipólito e Luciana ficaram na casa transitória, atendendo às necessidades prementes de Dimas, recém-liberto, enquanto nós ambos o acompanharíamos Fábio em processo desencarnacionista. Fábio permanece em excelente forma, esclareceu-nos o orientador, e não exigirá cooperação complexa. Preparou com relação ao acontecimento não somente a si mesmo, senão também os parentes, que ao invés de nos preocuparem como acontece comumente, serão úteis colaboradores na nossa tarefa. Isso desde que os familiares sejam espíritas, né? Aí você consegue fazer isso, porque senão é muito complicado, as pessoas não entendem, né? Embora o Dimas lá, ele falou lá uns capítulos atrás, falou para a esposa, falou para os filhos, não sei o quê, mas mesmo assim eles ficaram todos numa situação complicada, né? Então vamos lá. Falava Jerônimo, quer dizer, ele está comparando dois tipos de desencarne aqui, né? Para a gente ter uma comparação. Falava Jerônimo com sólida razão, porque em verdade demonstrava-se Dimas em lamentável abatimento. Apesar da fé que lhe aquecia o espírito, as saudades do lar infundiam-lhe inexplicável angústia. Às vezes, fim da conversação serena em que se revelava calmo e seguro nas palavras, punha-se a gemer doridamente, chamando a esposa e os filhos inquietos. Em tais momentos, tornava aos sintomas da moléstia que lhe vitimara o corpo denso, e com dificuldade conseguíamos subtraí-lo à estranha psicose, fazendo-o regressar à posição normal. Então, veja, toda vez que ele pensava nisso, a situação volta, né? É como a doença, por exemplo, se o espírito começa a pensar na doença que ele teve enquanto estava desencarnando, né? A doença começa a bater de novo nele, né? Ele tem que esquecer isso aí. Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Tentava desvencilhar-se da nossa influência amiga como se houvera enlouquecido repentinamente.
no propósito de fugir sem rumo certo. Gritava, gesticulava, afligia-se como sonâmbulo inconsciente. Então, veja, até ele titubeou, né? Não pude dissimular a surpresa que me assaltou diante da ocorrência. Se tivéssemos tratando de criatura alheia aos serviços da espiritualidade superior, compreensível seria o quadro que se desenrolava aos nossos olhos. Mas Dimas fora instrumento dedicado do Espiritismo evangélico consagrar a existência às benditas realizações da consoladora doutrina do túmulo, vazia pela vida eterna. Então, vejam que até nós podemos falhar nessa hora, mesmo entendendo sobre tudo, né? De antemão, saiba na esfera carnal que seria submetido às lições da morte e que não lhe faltariam ricas possibilidades de continuar junto da parentela, já dele separada aparentemente, segundo o simples ponto de vista material. Por que semelhantes distúrbios? Eu vou parar aqui, tá? Porque senão depois a gente não consegue. Eu vou parar aqui, nos semelhantes distúrbios. Bom, então vocês viram que, mesmo para quem está acostumado, não é fácil, né, com a doutrina espírita. E eu acho interessante porque a gente já desencarnou tantas vezes, né, em tantas outras encarnações, e ainda não consegue se acostumar a isso, né? Ainda eu acho que é uma falta da gente de ter fé mesmo nas coisas, né? Mas cada um é cada um, né? A gente não sabe como é que vai ser para cada um de nós. Bom, eu vou agradecer a presença de todos. A gente vai continuar. A Bia vai chamar a segunda parte. Está muito interessante essa entrevista do Haroldo, falando didaticamente sobre o Espiritismo. Quem puder ficar, será ótimo. Quem não puder, paciência. Nos vemos amanhã na casa de Fabiano, quem for. Então vamos lá, agradecer a Deus e a Jesus e ao Frei Fabiano por mais esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Até já, pessoal. Obrigado por tudo.